Já chegou casos, inclusive, comigo nesse sentido. Que primeiro foi com o psiquiatra para depois chegar até você, né? E como é que a pessoa migra de um para o outro? Qual que é essa demanda, digamos assim, que a pessoa para ir para o psiquiatra, né? Você vai explicar melhor. Eu não diria que o melhor é migrar. Seria complementar. Tá? Essa é a minha base, porque quando você está lidando com uma questão emocional que precisa de um medicamento, esse medicamento, ele afeta o nosso neurológico também. Tá. Então, muitas vezes, ele abaixa, então você está com depressão. O que ele faz normalmente? Ele abaixa a energia para depois aumentar. Depressão, lembrando mais uma vez, gente, não é questão de infelicidade, ele tá ligado. A depressão tá falando de uma baixa vitalidade, baixa energia, baixa vontade de viver. Como se fosse isso, né? Então, o que acontece? Você vai lá, toma um remédio, ele abaixa a sua energia para depois começar a aumentar. É um equilíbrio, né? Para tentar equilibrar. E aí, quando esses neurotransmissores vêm, quando ele começa a aumentar e você consegue ter um pouco mais de energia, de disposição, muitas vezes você tem energia, tem um pouco mais de energia, tem um pouco mais de disposição, mas às vezes a depressão não é normalmente, tá? Nem sempre é só depressão. Às vezes sua depressão não tá ligada só com isso. Às vezes tá ligada com a baixa autoestima, às vezes tá ligada com uma alta ansiedade, às vezes tá ligada com uma falta de atenção, TDAH, enfim. Aí a pessoa ela não consegue, muitas vezes, dar os passos certeiros. Por quê? Vai voltar, normalmente volta para aquilo. Então fica tomando remédio, aí vai e volta, porque não é só depressão. Às vezes tá ligado normalmente tá sempre ligado com alguma outra coisa. Quem que ajuda nisso? É o psicólogo. Perfeito. Então eu digo que é um complemento. Tá? E aí migra, normalmente, eu tô atendendo um paciente e eu vejo que eu já conversei, ele já deu os passos, já tentou, né, falou que fez isso, fez aquilo, e mesmo assim a energia não aumentou. Começou a fazer academia, começou a tomar um pouco de sol, começou a tomar mais vitamina, saiu um pouco mais de casa, sei lá, brigou um pouquinho menos no relacionamento, então todos aqueles passos que dariam certo, a pessoa ainda assim não sentiu aquela energia boa, ainda sente uma depressão. Aí eu falo, tem uma questão química, então. Então vamos para o psiquiatra. Perfeito. Vamos para essa questão química, porque você já tentou dar os seus passos. Agora, entrando nessa questão química, você já consegue deslanchar, vamos dizer assim. Né? Então eu falo que é sempre um complemento. E o psiquiatra, no caso, sim uma melhora. Né? Dei a medicação pro meu paciente. Não melhorou? Tô vendo que não vai ser remédio. Não vai só aumentar o remédio. Isso que acontece muito, tá? Que eu falo, meu Deus, por que isso acontece? O psiquiatra vai lá, passa uma medicação, paciente não melhora, vai lá e aumenta. A questão da dosagem, né, que você tá falando. Aumenta a dosagem. Aí a pessoa começa a ficar... Não consegue nem falar às vezes. Por quê? É tanta medicação, Caramba. Que a pessoa não consegue nem concentrar. Tem uma energia, mas não consegue... Tem uma energia, mas não consegue concentrar essa energia. Não consegue saber para onde vai. E aí? Né? Então eu falo assim, psiquiatra, passou a medicação e não deu certo, passar pro psicólogo.